Ana, o Fernando Ó, esse é o trabalho de hoje. Obrigada. Boa noite, gente. É muito bom estar de retorno a essa casa. Nós hoje vamos ser bastante objetivos e é um tema que é de interesse comum. Então, nós vamos falar hoje por que nós adoecemos. E, inicialmente, eu já vou fazer uma pergunta para vocês, porque eu gosto de conversar. Então, é no diálogo que eu vou vendo, né, por quais temas que a gente vai trabalhando e aprofundando mais, dependendo do que vocês forem me respondendo, tá bom? Então, uma primeira pergunta é: quem aqui tem consciência ou já parou para pensar se está gozando de saúde ou se encontra doente? Ninguém pensou? Não? Tá todo mundo sadio? Sim ou não? Ótimo. Não. Não. E o resto? Não, não. E o resto não sabe? Meio a meio. Ok. Mas a gente vai ver então hoje o que vem a ser saúde. Então, lá na Organização Mundial da Saúde, eles têm uma definição de saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de doença. E essa definição vem bem ao encontro do que Emmanuel nos traz naquele livro de bolso pequenininho chamado Consolador. Então, quando perguntam para ele como se processa o bem... qual é a pergunta? Aqui. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E aí ele responde que para o homem na Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Mas para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias. Que Emmanuel quis dizer com isso? Se para o homem na Terra é o perfeito equilíbrio dos órgãos, mas para o espiritual, para o plano espiritual, é a harmonia da alma, e que às vezes fazer uso de uma contribuição da doença é bom? O que vocês acham? Ele está certo? Sim? Certíssimo, né? A doença é do corpo ou é a doença do espírito? Quem aqui é espírita e está vindo à casa pela primeira vez? Ninguém? Todo mundo é frequentador já há algum tempo? Quem aqui participa de grupo de estudo na casa? Levanta a mão. Ótimo. E o resto? Estão esperando. Por quê? Quando Kardec diz que a gente deve estudar, conhecer, é um convite que a gente venha estudar na casa, porque o estudo em grupo, ele enriquece muito o nosso entendimento. Então fica o convite para 2024, vocês conversarem com os colegas, né, os trabalhadores da casa, e quem sabe ingressar num grupo de estudo. Às vezes a gente fica protelando e deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? E faz muita diferença na vida da gente. Então, se a nossa doença é oriunda do espírito, o corpo drena a doença. Mas por que acontece isso? O que vocês acham? Por que a gente fica doente? É castigo de Deus? Não? Mas é um castigo para nós? Também não.
Então, qual é o objetivo, qual é a finalidade da doença? É fazer com que a gente refaça um caminho que não foi bem andado. Então, nos dizem os espíritos que as enfermidades, elas têm um objetivo de nos colocar de novo na marcha do progresso, nos chamar a atenção para algo que a gente vem fingindo que não está vendo. Então, muitas vezes as doenças, elas têm esse objetivo. Mas é claro que toda doença que a gente tem é oriunda dessa vida, dessa existência? O que vocês acham, sim ou não? Não? Então a gente pode sofrer de uma patologia porque a gente está resgatando, regenerando alguma situação mal vivenciada numa existência passada? Sim? Ok. Então aí a gente já entende que, seja qual for a situação, as enfermidades nos são colocadas em nosso caminho para que nós possamos aprender, sublimar, reconduzir o nosso olhar, o nosso sentimento diante de situações, diante de vivências que a gente tenha experimentado, tá? Na questão 97 desse livro Consolador, foi perguntado assim para o Emmanuel: se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos? O que vocês acham? Tipo cirurgia, tomar medicação. Se ela é espiritual, a gente deve utilizar da medicina terrena ou não? Sim, né, gente? Precisamos. Se vocês, né, se algum de nós se deparar um dia com um espírita ou um espiritualista que diga: não, vai lá no centro que lá vai obter a cura, e larga o que o médico está te falando, foge dessa pessoa. Porque nós temos que utilizar os recursos que estão ao nosso dispor. E os recursos são a medicina terrena, a medicina espiritual. Todo tipo de tratamento, ele é bem-vindo. Mas aí a gente vai ver que tem alguns tratamentos que eles não vão ser 100%. A gente precisa ter um olhar sistêmico da coisa. Então diz Emmanuel que o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Sim, tem que tomar medicamento. Sim, tem que fazer algumas vezes a terapia com psicólogo, um acompanhamento com psiquiatra, o acompanhamento com cardiologista, o acompanhamento com fisioterapeuta. Sim, necessitamos. Mas às vezes acontece, né? Da gente vir à casa espírita e quando está doente a gente foge da casa espírita. Mas também não é o legal. O bacana é a gente utilizar de ambos os recursos. Isso acontece às vezes até com o trabalhador da casa. Quando fica doente, se afasta da casa. Quando, na verdade, deveria ser o momento que a gente tem que estar mais próximo, né, da espiritualidade e dos nossos colegas. Então, as doenças, elas têm uma necessidade de aprendizado e de reparação. Então, a gente tem uma herança de vidas passadas, porque a gente sabe que o que a gente vivencia hoje é o que a gente está plantando. Logo mais a gente vai colher. Mas o que a gente vai colher? Se plantou laranja, vai colher bergamota? Não. Se eu plantei pessimismo, eu vou colher harmonia? Não. Então a gente precisa fazer como os espíritos nos dizem, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Porque a saúde integral, ela vai perpassar por tudo isso. Então, muito mais do que só a gente se preocupar com o que a gente vai comer, se alimentar, se a gente vai fazer exercício físico, também vai para o campo da alma. Aquilo que a gente vibra, é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está consumindo de padrão energético vai determinar se nós vamos adoecer ou não. Tá?
E aí, como é que a gente tem que compreender o passe na casa espírita, gente? O passe cura? O que vocês acham? Sim? Ok. Cura, sim. Qualquer um pode chegar e obter a cura. Oi? Depende da fé, da necessidade do espírito, né? Oi? Do merecimento. Então, nos diz Emmanuel assim, ó, que o passe, ele representa uma renovação das forças físicas. É uma transfusão de energia psíquica, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, que é o médium, e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, o passe, ele ajuda muito, mas ele não é o fator principal que vai determinar a cura da pessoa. Porque vai depender da escolha do indivíduo, da fé, do exercício que ele vai fazer para se renovar, para domar as suas inclinações. Porque nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações hoje, porque nós ainda precisamos aprender muitas coisas. Então, vai depender de nós se nós vamos ter saúde ou se nós vamos ficar doentes. Tudo depende de nós, não depende do outro. Às vezes a gente gosta, né, de colocar a culpa no outro, né, no marido, né? Mas é que ele me incomoda, mas é que a mulher não para de falar, mas é meus filhos, é o trabalho. Mas é como nós nos comportamos aonde nós estamos e com quem estamos convivendo. É sempre da nossa conta, gente. E aí, uma perguntinha, e aí eu quero que vocês me respondam, não pode ficar sem saber, tá? Sem responder. Quem está doente procura se curar? O que vocês acham? Sim. Todo mundo concorda? Perfeito. Então, a pessoa está doente e ela procura se curar. Ok. Mas sabe que Emmanuel diz que não? E tem um palestrante que é médico, e ele é presidente da AME, da Associação Médica Espírita lá em Minas Gerais, que ele também vai de encontro com o que Emmanuel fala. Porque ele diz assim, ó, que a maioria das pessoas, elas procuram o tratamento no hospital, nas clínicas, nos consultórios, né? Na casa espírita, né? Na igreja onde frequenta, mas elas não desejam a cura. E aí a gente fica pensando, mas como, né? Se a pessoa está buscando tratamento, é porque ela busca a cura. E aí ele acrescenta o que corrobora com o que Emmanuel fala. Na verdade, a pessoa não busca cura. Na verdade, a pessoa está buscando uma anestesia para a sua dor, para o seu sofrimento, para aqueles sintomas que ela sente. Mas a cura, Porque a cura, esse movimento é algo muito mais profundo e que vai depender muito da gente. Então, se a gente se encontra num processo de adoecimento, é bom a gente se perguntar se a gente realmente está buscando a cura. Porque quando a gente procura o médico e vai fazer o tratamento, se ele diz assim, ó, tem que tomar esse medicamento de 6 em 6 horas. Às vezes a gente é bem obediente, vai lá e toma de 6 em 6 horas, né? Mas às vezes a gente, vou tomar... O terceiro eu não vou tomar, eu tomo depois junto com o outro. Né? E aí quando a doença continua o seu progresso, aí a gente corre de novo para o médico. Então, para vocês verem que às vezes a gente é muito teimoso. E aí, eu posso até tomar o medicamento, que é o que Emmanuel diz nesse livrinho aqui, ó. Depois vocês vão pegar em casa. Tem na livraria aqui, gente, Fonte Viva?
Não? Tá, mas tem em PDF de graça na internet. Vocês olhem lá o capítulo 86 do livro Fonte Viva. Diz assim: estás doente? Esse é o título que o Emmanuel colocou para o capítulo. E aí ele começa o capítulo dizendo assim: todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. E aí ele vai fazer toda essa fala que o Andrei Moreira reduziu nessa frase que eu citei para vocês. Porque ele diz assim que a gente não quer fazer o movimento para a transformação moral que nos cabe. Porque se os males advêm do espírito e a enfermidade vem do nosso espírito, é por conta do nosso comportamento. É por conta de não perdoar. É porque a gente ainda insiste em ser orgulhoso, insiste em ter a última palavra, insiste em ser vaidoso, ciumento, impaciente. E aí a gente pode ficar até amanhã aqui, trazendo várias dessas limitações que todos nós as temos. Em maior ou menor grau, dependendo da situação em que a gente é colocado, a experiência, a vivência, né? Então daí ele diz assim mais adiante: de que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Mais adiante ele diz assim, ó: que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? E a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente ora e na nossa oração a gente manda Deus fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito? Então olha o orgulho da gente. Dizer para a inteligência suprema o que ela precisa fazer. Lembram lá quando a gente leu a questão que o Emmanuel responde que às vezes, né, o espírito vai precisar de uma doença e isso vai ser muito bom porque aí ele se toca, reflete, é um ponto às vezes de inflexão que ele toma um novo curso na vida. Então a doutrina espírita, gente, ela está aí para nos trazer esse olhar mais amplo da nossa vida como espírito e nos trazer essa realidade para que a gente possa utilizar desses recursos e fazer escolhas melhores para as nossas vidas. Começando por trazer para a nossa vida maior equilíbrio no nosso pensamento, nas nossas ações, para que futuramente a gente colha benefícios disso. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte, né? Então a gente já viu que a doença ela não é punitiva, ela é regenerativa. E aí a gente vai trazer um ponto sobre essa questão do adoecimento. E se nós, espíritas, entendemos por que nós adoecemos, por que a gente segue adoecendo? O que vocês acham? Será que é porque a gente não sabe? Quem aqui não sabia que a doença é oriunda do espírito? Levanta a mão. 1. E o resto? Todo mundo sabia? 2. O resto, todo mundo estava consciente disso. E por que a gente segue adoecendo? Porque nós estamos com a nossa vontade adoecida. Vontade adoecida? Sim. Uma vontade do quê? De mudar.
A gente não vem falando tanto em transição planetária, em reforma íntima. Seguido a gente fala, vocês devem ouvir seguido na fala dos expositores aqui, nos nossos grupos de estudo. Mas será que a gente está fazendo realmente esse movimento, trabalhando para nós no limite das nossas forças? Ou será que a gente está se deixando levar pelas questões do materialismo? Tem um autor espírita que eu gosto muito, que ele diz que nós somos espíritas materialistas. E tem gente que se ofende, mas se parar para pensar é verdade. A gente está mais vinculado ainda às questões materiais do que viver na consciência plena de que nós somos espíritos imortais. Tanto é que, às vezes, quando acomete a doença na nossa família, num ser, num amor da nossa relação ou em nós mesmos, nós, às vezes, brigamos com Deus. Às vezes não deflagrado, né? Aquela revolta, assim, bem contundente. Mas nosso comportamento indica que nós estamos revoltados. Então, para a gente ver como a gente demora no nosso processo a captar e a ir internalizando os ensinos que Jesus nos trouxe e que a espiritualidade, por meio de Kardec, veio complementar para que a gente dilate a nossa compreensão das leis divinas. É um processo. Então, esse é um convite para que a gente possa fazer esse conhecimento interior. Porque quando a gente fala em reforma íntima, normalmente a gente fica muito na superficialidade, falando que a gente é egoísta, que a gente é orgulhoso, e não passa daí. Mas a gente tem que fazer uma avaliação muito profunda de como o egoísmo e como o orgulho se manifestam nas nossas relações. Porque é no contato com o outro que eu vou verificar o quanto eu sou egoísta. É na convivência com o marido, com a esposa, com os filhos, com os colegas trabalhadores da casa espírita, que a gente vai ver o quanto a gente é apegado àquela última palavra, a estar com a razão. Vocês estão conseguindo entender, gente? Então, para vocês verem quanto movimento a gente tem que fazer para dentro de nós. É muito mais fácil a gente ir observando e olhando o comportamento alheio, né? A gente adora apontar o dedo. Ah, o seu fulano, né? Ele fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Ah, tu viu o que a fulana falou? Ei, isso. Mas ela já devia saber que, né, tem que agir diferente. E a gente fica apontando e falando como é que as pessoas têm que viver as suas vidas. Mas e nós? Porque o outro está na esfera dele. Nós somos os únicos que podemos fazer um movimento de renovação em nós. Porque ninguém pode fazer por nós. Às vezes nós, mães, pais, queremos muito fazer pelos filhos, não é verdade? Mas a gente não consegue ultrapassar um determinado limite. Quando são bem pequenos, nós orientamos e vamos direcionando. Mas quando esse espírito vai crescendo e tomando posse do seu corpo e da sua individualidade nessa encarnação, ele vai tomando posse de si mesmo e vai começando a tomar as suas decisões. E aí os pais vão ficando apenas dando sugestões. Então ninguém consegue fazer um movimento por ninguém. Mas é preciso que a gente esteja todos os dias ligados àquilo que compete a nós. Para vocês verem a importância dessa relação com o outro, que quando perguntaram a Jesus qual era o maior sacrifício que nós deveríamos fazer a Deus, ele disse que era para a gente fazer as pazes com o nosso adversário. Antes de ir fazer a nossa oferenda. O que ele quer dizer com isso? Que é na relação com o outro que eu vejo as limitações que eu tenho. Então o outro é fonte preciosa para a gente se olhar. Porque se a gente vivesse isolado, como é que a gente vai saber? Né? Como é que a pessoa que vive sozinha e que não convive com ninguém, como é que ela vai melhorar?
se não conversa com ninguém, não tem atrito, não tem aquela pessoa que pensa diferente dela? Como é que a gente vai saber como é que a gente está mesmo na vida? Então a gente tem que ser muito grato à família que a gente tem, porque é a melhor que nós poderíamos ter hoje. Às vezes a gente reclama, né? Principalmente quando a gente é adolescente. Mas por que eu nasci? Eu não pedi para nascer nessa... Pediu, sim, e muito. Não pedi para ter essa mãe. Pediu, implorou. Então, independente da forma como os nossos pais, e que todos nós temos essa noção que a gente erra, porque é do nosso momento espiritual. A gente ainda é fraco. Nós ainda somos imperfeitos. Então, há erros na educação. Houve na nossa, nós cometemos erros com a educação dos nossos filhos, e os nossos filhos também vão cometer alguns erros na educação dos filhos deles, e assim sucessivamente, até que a gente vá amadurecendo espiritualmente e se conduzindo melhor na vida. Mas, ciente disso tudo, o que a gente pode fazer hoje? Bom, se eu sou adulto hoje, não sou mais aquela criança, hoje eu preciso me acolher. Trabalhar em mim aquilo que eu preciso trabalhar. Os meus medos, os meus anseios. Diminuir às vezes as minhas expectativas em relação ao outro, que as expectativas são fontes de muitos desgostos nas relações, porque eu espero muito do outro, daí o outro não faz aquilo que eu achava, que eu precisava, que eu merecia, e aí já há um conflito. E tudo isso, gente, faz com que o nosso organismo se debilite. Porque nós, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, é o padrão vibratório que nós estaremos estagiando. E esse padrão vibratório vai fazer com que os nossos centros de força, ou chakras, para quem quiser chamar, vão se desalinhando. E esses centros de força, eles têm uma conexão com o nosso sistema nervoso e com os nossos órgãos. E é assim que a gente adoece. Então, pensar positivo é fonte de saúde? Claro que é. Mas é preciso que a gente trabalhe para que esse equilíbrio se faça presente em todos os dias das nossas vidas. E se a gente sentir que está num momento em desalinho, voltar o mais breve possível para os trilhos. Se eu não consigo sozinho fazer uma prece, pega uma leitura. Não consigo nem ler, então coloca lá uma mensagem no YouTube para ir escutando, ou uma música. Então, muitos recursos nós temos para trabalhar essas questões em nós. Mas vai de cada um de nós fazer por onde. Pegamos pesado hoje, gente? Para início de 2024? Não? Ai, que bom. Então, o ano que vem, se eu vier aqui em janeiro, eu vou perguntar se todos nós estivermos encarnados, né? Porque a gente sabe que alguns de nós poderá não estar aqui, não é verdade? Vocês estão rindo, mas é verdade, não é? Então, vamos fazer desse ano, desse novo ciclo, o melhor ciclo que a gente já viveu? Vamos fazer desse ano um ano de muitas experiências positivas, aproveitando tudo que a espiritualidade nos traz? Vamos fazer as pazes com aquela pessoa que a gente tem dificuldade de conviver? Se a gente quer saúde, são esses meios que a gente tem que buscar para manter o equilíbrio e para ter saúde. Então não vamos deixar para amanhã o que a gente deve fazer hoje. Porque amanhã pode não dar mais tempo. Quantas famílias se desajustam e não conseguem se ajustar enquanto estão caminhando juntos quando encarnados? Falece o pai, falece a mãe, e não disse que amava, não disse que perdoava, não pediu perdão. Então nós, espíritas, que entendemos todo esse mecanismo, a gente tem que fazer um esforço a mais. Porque nos dizem os espíritos que muito será cobrado daquele que muito foi dado. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
E para finalizar, tem um texto lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que também é da coleção, dessa coleção Fonte Viva, que diz assim, o texto se chama Cuidado de Si. O Emmanuel fala que a gente precisa, para não se perder nesse plano em que nós estamos, nós precisamos vigiar. E ele dá 3 receitas. E ele diz assim, que primeiro a gente precisa vigiar o campo interno. O que está acontecendo em mim? Segundo, valorizar as disciplinas e aceitá-las. Porque não adianta eu pensar, né? Ah, realmente eu tenho que ter disciplina de vigiar meu pensamento, eu tenho que ter disciplina de fazer o exercício, mas não aceitá-la. Porque o não aceitar a gente acaba não fazendo, né? E a terceira receita ele diz, examinar as necessidades do coração. Então veja aqui que ele nem falou em alimentação, ele não falou em exercício, eu que dei o exemplo. Ele falou 3 coisas que nós precisamos estar atentos. Vigiar o nosso mundo interno, verificar quais são as disciplinas necessárias para que a gente possa melhorar como espírito imortal e examinar as necessidades do nosso coração. Eu preciso me perdoar agora, porque a gente fala muito no perdão do outro, né? Eu posso e devo me perdoar? O que eu preciso agora? Dar um tempo e pedir para o meu irmão um pouco de espaço? Porque isso é autorrespeito, é autocuidado. Às vezes a gente está se doando demais e não está se olhando. O nosso compromisso, em primeira ordem, é conosco, gente. E isso não é ser egoísta. Porque nós ganhamos um corpo e a gente precisa cuidar bem desse material. Então, às vezes, perder a saúde para cuidar do outro tem seu benefício? Claro que tem, a espiritualidade usa de tudo que a gente faz. Mas a gente precisa ter essa noção de que cada um tem o seu compromisso consigo. Nós não viemos mudar o mundo, nós viemos mudar a nós mesmos. E é a partir da nossa mudança que a gente vai se ajustando, regenerando as nossas relações e assim construindo um mundo melhor. Muito obrigada pela atenção de todos.